falar aos jovens. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Está ouvindo bem? Amém. Amém, pastor. Amém. Irmãos, para nós é uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui com os irmãos. No último encontro que nós tivemos ali na Vila Nova, conversando com o pastor Paulo Ricardo, e falei com ele acerca da minha conversão e a importância de ser um jovem nesta obra. Eu não tive a oportunidade de vir como jovem nesta obra, eu vim depois, já casado, mas o jovem desta obra, e um jovem especial, ele teve muita importância na minha conversão. O pastor Paulo pediu que eu trouxesse o testemunho, conforme tem sido feito em todo o Brasil. Cada reunião se convida um pastor para que ele traga uma palavra, um testemunho, uma orientação. E eu pedi para que ele consultasse ao Senhor, para saber então se é isso que o Senhor queria para os irmãos nesta noite. Então, eu queria ler um texto da palavra do Senhor com os irmãos e trazer para os irmãos um testemunho de conversão e de assistência que eu recebi nesta obra. Queria convidar a abrir as Bíblias, Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Está projetado aqui na tela. Eu vou ler para os irmãos podem acompanhar. O texto diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto, ele é bem claro, o alerta do texto, e esse texto foi exatamente o texto da minha conversão. Do dia que eu entrei na igreja, essa mensagem foi pregada. E o entendimento do texto ele é muito simples. Eu não vou pregar aqui para os irmãos, para não estender muito, mas o entendimento do texto é muito simples. O texto diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos vão discernir rapidamente. Vai ter um dia em que o mundo não vai mais achar o Senhor. Eles vão procurar e não vão achar o Senhor. Que dia é esse? Vai ser o dia que a igreja vai ser arrebatada. É o dia que a igreja vai ser arrebatada. Neste dia, o mundo vai buscar o Senhor e não vai mais achar. E essa mensagem, quando o Senhor me trouxe para a presença dele, a mensagem foi pregada e eu tive um entendimento, esse entendimento que eu estou passando aos irmãos desde aquele dia, e isso nunca mais saiu do meu coração. Porque o alerta da mensagem diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. Porque o Espírito Santo é que nos aproxima do Senhor, mas um dia o Espírito Santo vai ser tirado. E o Senhor não vai mais estar perto. O Senhor não vai mais ser achado. E na condição que eu vivia naquela época, o versículo 7 ele falou diretamente comigo. Além do alerta do Senhor, o versículo 7 ele falou diretamente: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu queria deixar para os irmãos exatamente o versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar. O que eu entendi naquele dia? Porque o irmão que pregou, ele dizia assim, eu até brinco, né? Eu digo que aquele dia foi um dia que o irmão fez um terrorismo. E naquele terrorismo eu tive que me converter, porque senão... E ele dizia assim, você precisa aceitar o Senhor hoje, porque amanhã pode ser tarde. E vou ser bem aberto para os irmãos, pode ser tarde por duas coisas. Jesus pode voltar amanhã, ou daqui a pouco, ou durante esse culto, né? Ou você pode morrer antes, e morrer sem salvação. Então, guardei isso no meu coração, e isso veio até os dias de hoje. Eu queria que os jovens guardassem isso no coração também. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas no dia que ele voltar, no dia que ele arrebatar a igreja, nós precisamos estar perto do Senhor.
Nós precisamos estar juntos com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Porque depois que a igreja foi arrebatada, não tem mais como buscar o Senhor. Então, essa mensagem eu queria deixar para os irmãos e trazer aqui rapidamente um testemunho da minha conversão. Quando eu estava com pouco tempo, a minha esposa, na verdade, melhor dizendo, a minha esposa estava alguns anos na igreja. Ela, quando estava com pouco tempo, ela foi para a igreja e o senhor fez uma promessa. O senhor disse assim: eu vou salvar o seu esposo. E ela achou que ia ser na semana seguinte, ou um mês depois, e demoraram de 6 a 7 anos. Foi o tempo que demorou para que o senhor me alcançasse. Um certo dia nós compramos um carro, o senhor nos deu uma bênção, e nós tínhamos feito um consórcio de automóvel, fomos sorteados e fomos comprar um carro. E a Valéria pegou o carro, saiu e ela voltou com um adesivo pregado no para-brisa de trás do carro que dizia assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E quando eu saí para trabalhar de manhã, eu li aquele versículo e o tempo todo, o dia inteiro, aquilo ficou na minha cabeça: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Como algo, como uma música, às vezes, que vem na cabeça e você não consegue, toda hora você fica lembrando daquilo. E aquilo ficou o dia inteiro na minha cabeça: buscar o Senhor enquanto se pode achar. E quando eu cheguei em casa, eu perguntei para ela: escuta, o que quer dizer esse negócio de buscar o Senhor enquanto se pode achar, que você colocou no carro? Porque eu não tinha experiência nenhuma com o Senhor, não ia à igreja nenhuma. E ela disse assim: pergunta ao Senhor, que o Senhor te responde. Eu, naquele momento, achei que a resposta dela não foi uma resposta adequada, e ela falou assim: vamos para o culto. E eu disse assim: não, eu não vou para o culto, não. Porque eu achei que ela ia me explicar. Eu não achei que ela falasse: pergunta ao Senhor, que o Senhor te responde. E ela e minha filha foram saindo de casa, e a sensação que eu tive naquele momento, quando eu ouvi o barulho do portão, é que elas iam embora e nunca mais iam voltar. E eu corri, chamei, falei: Valéria, volta aqui e me espera um pouco que eu vou para a igreja com você. Ela tomou um susto, porque eu nunca tinha ido. E ela esperou pacientemente eu me arrumar. Eu me lembro que quando nós saímos de casa, a igreja era bem próxima, nós estávamos descendo a rua onde nós morávamos, e ela disse assim: vamos andar mais rápido, porque o culto já começou. E quando eu cheguei na igreja, estava no último louvor, no momento da mensagem. E eu cheguei, sentei, e logo quando eu sentei, o irmão que assumiu o púlpito, ele pediu para a igreja se colocar de pé e leu exatamente esse texto: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, e foi lendo os 2 versículos. E antes dele pregar, ele disse assim: nós estamos trazendo essa palavra hoje, porque o Senhor deu uma visão no grupo de intercessão, que durante todo o dia o Senhor quis falar para um homem que entrou aqui o que quer dizer buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu até brinco com alguns irmãos que eu digo que se fosse nos dias de hoje, eu não teria me convertido. Por causa disso aqui, ó. Porque eu ia dizer assim: ela passou o WhatsApp para alguém. Eu fiz essa pergunta. Por isso que ele está pregando essa mensagem, porque ela falou com alguém. Mas naquela época não tinha celular, nós não tínhamos celular, nem tinha celular naquela época. Celulares que tinham poucos, não tinha mensagem, nós não tínhamos telefone em casa. E ela passou o tempo todo dentro de casa, então ela não tinha falado com ninguém, eu sabia disso. Tanto é que ela botou a Bíblia na minha mão, e quando o irmão começou a ler o texto, eu comecei a tremer. E ela começou, então, a me perguntar por que eu estava tremendo, e eu dizia: não, não é nada não, mas já era a presença do Espírito Santo agindo na minha vida. Eu não vou contar mais detalhes, mas daquele dia em diante eu nunca mais parei de ir. O Senhor falou claramente ao meu coração. E na semana seguinte, só para trazer aqui, nós tivemos um batismo ontem, foi uma bênção maravilhosa. Na semana seguinte, o pastor chegou no púlpito, o pastor Edgar, na época, e ele disse assim: nós vamos ter um batismo, nós vamos reunir com os irmãos aqui que deram nome para o batismo. Eu levantei do banco e fui lá. Eu estava com uma semana de igreja.
E a mulher segurou na minha mão e falou assim, não, não, amor, calma, não é assim. Calma. Ele falou, não, ele falou, quem vai batizar, eu vou batizar. Acho que eu fiz igual o eunuco, né? O que me impede de batizar? E ela, não, calma, o pastor veio, me explicou, me orientou. E eu sempre falo com os irmãos que naquele período a conversão era imediata. Hoje em dia é uma luta para alguém se converter, a pessoa fica, você ora, ora. Naquele período não, o Espírito Santo vinha, tocava e pronto, acabou. Mas o que eu queria deixar para os irmãos como experiência foi depois disso a assistência que eu tive. Então, o Senhor me alcançou, foi uma bênção muito grande. Foi, né? Os irmãos vejam o que é dom espiritual, o que é grupo de intercessão, o que é um culto profético. Você passa o dia inteiro com uma palavra na mente, você faz uma pergunta para uma pessoa, você chega no culto, o Senhor deu o dom e o irmão prega exatamente aquilo que o Senhor mostrou durante... Aquilo que o Senhor queria operar, o Senhor falou com o homem durante todo o dia. Os irmãos vejam a importância do culto. E eu já casado com filho, naquele momento, então, o pastor, ele me inseriu no grupo de assistência que a minha esposa já estava. E o responsável daquele grupo de assistência era um jovem. O capitão de grupo era um jovem. Ele tinha 16 ou 17 anos aproximadamente. E ele que me assistiu, ele que sentava do meu lado, ele que me orientava, ele que me falou as primeiras mensagens acerca de clamor pelo sangue de Jesus, de corpo, de consulta à palavra, porque naquela época não tinha Manaim, Queluz, nós tínhamos que ir em Vitória. Então, os irmãos iam 2, 3 vezes por ano no máximo. Juntava, muitas vezes, a região toda, Zé Luiz está aí, sabe, pode falar isso melhor do que eu. Juntava a região toda, às vezes, para encher um ônibus para ir para Vitória. Então, não tinha Manaim aqui. Os responsáveis de grupo é que faziam esse trabalho de doutrina. E esse jovem que me orientou, jovem de 16 anos, ele foi, me assistiu, meu capitão de grupo. Primeira vez que eu fui no Manaim de Vitória, ele que foi comigo, me levando, me orientou. E foi muito interessante que ele me chamou dias antes de ir para o Manaim e falou assim, ó, irmão, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, percebam, eu já casado com filho, o jovem sentou, meu irmão, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos indo para o Manaim. E Manaim é o seguinte, ó, Manaim é lugar de doutrina, é lugar de disciplina, lá tem horário para dormir, lá tem horário para comer, lá nós temos que estar atentos às aulas, lá nós temos que estar com uma roupa adequada. Ele foi me orientando tudinho, de tal forma, eu creio que os jovens não pegaram isso, alguns irmãos aqui mais antigos devem ter pego essa época. Naquela época lá tinha uns bebedouros, né? Os locais de nós bebíamos água, e não tinha copo descartável, não. Eram uns canecos de alumínio que ficavam tudo numa caixa. Você pegava o caneco, ia beber água, e eu estava com muita sede, muita sede. E esse jovem, eu havia me perdido dele no Manaim, e eu estava com sede, irmão, muita sede. Eu via aqueles canecos e ficava assim, meu Deus, eu estou com sede. E o irmão não vem, porque eu queria saber dele, se eu podia pegar um caneco daquele para beber água. De tal forma que ele me orientou que eu fiquei tão, podemos dizer assim, tão na caixinha, né? Que eu tinha temor de fazer alguma coisa fora daquilo que ele havia me orientado. E ele foi me assistindo o tempo todo, foi me orientando. Primeira vez que eu fui pregar numa visita, eu, na minha mente, né, preparei uma mensagem, falei, vou pegar na vida, vou preparar uma mensagem. Quando nós chegamos, naquela época a gente não tinha a comunicação que nós temos hoje, então era tudo muito bem definido. Olha, nós vamos ter um culto na casa da irmã às 19 horas e pronto, não se falava mais nisso. Você podia combinar isso 20 dias antes, que no dia estava todo mundo lá. E quando eu cheguei para o culto, eu falei assim, irmão, eu tenho uma mensagem aqui. Ele falou assim, não, você não vai pegar essa mensagem, você vai pegar essa mensagem aqui. Me deu a mensagem. Eu falei assim, não, mas eu preparei essa. Ele falou assim, não, você vai pegar essa mensagem aqui. Um jovem, hein? Um jovem. E eu já casado, começando a ser obreiro, e o jovem estava ali. Porque na mente dele ele dizia assim, se eu deixar ele pregar o que ele quer, vai que ele fala alguma besteira, o pastor depois vai vir em cima de mim.
Não, você vai pregar isso aqui. E vai falar isso, isso, isso e isso. E eu fiz exatamente conforme ele me orientou. Passados os anos, o Senhor me deu uma bênção. Eu já estava como obreiro. Veio o diaconato. Eu tive a oportunidade de estar à frente. Não entendo nada de louvor. Não sei nada de louvor. Os irmãos, eu não sei se os irmãos já perceberam, às vezes eu nem canto no culto, com medo de atrapalhar os irmãos, porque eu sei que eu canto muito mal, eu saio do tom. Às vezes eu nem canto para não oprimir os irmãos. Mas eu já fui responsável pelo grupo de louvor. Eu tive a oportunidade de ensaiar o grupo de louvor no casamento desse jovem. Ele me assistiu, eu fui diácono, e eu tive a oportunidade de ensaiar o grupo de louvor no casamento dele, tive a oportunidade de acompanhá-lo no casamento. Passado um tempo depois, ele foi levantado para o diaconato, nós somos diáconos juntos. Passado um tempo, eu fui ungido, fui ordenado, e ele era diácono, e eu tive a oportunidade de apresentar o nome dele para a unção. E esse jovem hoje, né, já um varão, ele então, hoje é um pastor, e é o pastor Edmar, que é responsável pela segurança do Manaim de Queluz. Então, foi o jovem que me deu assistência. Eu tive a oportunidade, depois de ser diácono, na frente dele, porque ele ainda era jovem. Fomos diáconos juntos. Eu fui ungido, fui ordenado, levei o nome dele para a unção. Eu saí de Volta para vir para Barra Mansa, e depois ele foi ordenado, e hoje é um pastor. Então, os irmãos vejam a importância de um jovem na presença do Senhor. Eu digo para os irmãos, se hoje eu estou aqui como pastor, estou pastor hoje, trazendo uma palavra para os jovens, é porque um jovem, ele me assistiu muito bem. Um jovem, ele me abraçou quando eu vim para a obra. Um jovem, ele me orientou, ele me ensinou a doutrina, ele me ensinou o governo, e hoje eu glorifico o Senhor pela vida dos jovens, né? Pela vida do companheiro também, que se permaneceu firme na presença do Senhor, fez o papel dele como jovem e hoje está fazendo o papel dele como um pastor, né? E é responsável pelas professoras das crianças no Manaim de Queluz. Então, os irmãos vejam essa maravilha. Eu queria deixar para os irmãos esse testemunho. Eu sempre, quando estou na igreja, que um adolescente vai passar para jovem, eu falo para ele assim, você tem uma responsabilidade muito grande, porque eu lembro de quando eu vim para a igreja. Então, cada um dos jovens que estão aqui, vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? Porque o testemunho de vocês, a vida de vocês, pode ser usada para a salvação de outros, para a definição de outros. E saibam disso, tenham certeza, o Senhor tem contado com os irmãos para isso. Gostaria eu, né, que os irmãos fossem jovens na época para que pudessem ter me assistido. Talvez eu fosse melhor um pouco, né, do que eu sou hoje. Mas tudo tem o seu tempo. Então, os irmãos assistam os que chegarem hoje, para daqui a alguns anos os irmãos poderem falar, olha, eu dei assistência para esse irmão hoje é um pastor. Eu dei assistência para essa irmã hoje é uma professora, é uma senhora de frente. Eu dei assistência para esse irmão, perseverei, e hoje eu sou um pastor. Eu dei assistência para esse irmão, perseverei, e hoje eu sou uma senhora. E hoje eu sou uma esposa de um pastor. Vocês têm essa oportunidade. Eu queria deixar para os irmãos essa palavra, esse testemunho, para a glorificação do nome do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E eu digo mais para os irmãos, só para encerrar aqui, porque nós não estamos aqui para sermos exaltados, não. A minha esposa, quando ela chegou na igreja, o Senhor falou assim, eu vou salvar o seu marido, demorou 7 anos. Eu entendi que o Senhor não teve misericórdia dela, não. O Senhor teve misericórdia de mim. A misericórdia do Senhor alcançou foi a minha vida. E hoje eu glorifico o Senhor por isso. Então, a obra do Senhor é dessa forma. É uma obra revelada, uma obra de dons, de revelação e de jovens cheios do Espírito Santo. Amém? Passar a palavra ao pastor Paulo Ricardo, fazer encerramento, dar os avisos finais e desejo que o Senhor continue abençoando e usando a vida dos irmãos. E volto a dizer, vocês têm uma grande responsabilidade na vida de vocês.
A paz do Senhor a todos. Amém, meus irmãos? Nós vamos